Olá, pessoal. Estamos aqui começando a nossa live de hoje e espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, gostaria que alguém me contasse se está tudo bem, pessoal. Oi, Constância, está entrando aí? Só me diz se está legal o som. E se alguém entrar aqui pelo Face, por favor, me diga se está legal também, para que a gente possa começar a conversar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, pessoal, que é aprender a aprender. Tá? Então, eu vou esperar um pouquinho só para o pessoal chegando, se é chegando com esse friozinho bom, né? Com esse friozinho gostoso que está aí fazendo. E espero que o som tá bom. Obrigada, Constância. Olá, vão chegando. Olá. E eu quero realmente assim, né, desejar que todos vocês estejam bem, que estejam bem de saúde, que estejam bem mentalmente, emocionalmente, né? E sempre lembrem-se que nós estamos à disposição de vocês caso vocês precisem para qualquer tipo de apoio, para qualquer tipo de conversa, simplesmente como amigos que somos, e eu espero mesmo que a gente se veja assim. Então, fiquem à vontade, porque eu sei que não está fácil às vezes para algumas pessoas, então entrem em contato se precisarem. Tá bom? Bom, pessoal, é um grande, enorme prazer estar de novo aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante que é aprender a aprender. Eu quero deixar muito claro, pessoal, que eu tenho certeza absoluta que esse saber, né, essa competência é a competência mais importante para os nossos tempos. Eu já falava isso quando eu falava em liderança 4.0. Quem vem seguindo, quem vem acompanhando o nosso trabalho aqui, né? E quem não me conhece, é bom até eu falar quem eu sou, né? Eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos, e com certeza, né, pessoal, meu trabalho tem a ver com ampliação de consciência, então tudo que eu faço é para que a gente possa ter uma ampliação de consciência. Então, para mim, esse aprender a aprender é uma das coisas mais básicas, mais importantes, mais fundamentais para qualquer ser humano. Então, vocês podem estar falando, mas isso é para líder? Não, isso é com certeza para líder. Eu não tenho a menor dúvida que um líder que não sabe aprender, ele está fora de qualquer contexto de mercado, né? Mas não é só para líder, é para qualquer pessoa que esteja vivendo esse momento. Você imagine se alguém que está vivendo essa pandemia aqui, né? Lembrando, hoje é dia 8 de maio de 2020, como essa live fica gravada, é bom que a gente coloque a data, porque tomara que daqui a algum tempo a gente possa ouvir essa live e falar assim, nossa, aquela foi uma época, né? Então, mas essa está sendo uma época que se nós não aprendermos a aprender, é muito difícil a gente sobreviver, é muito difícil a gente dar conta, né, de tudo que está acontecendo. E é aprender a dar conta da casa, é aprender a cuidar da roupa que antes você talvez não cuidasse, que alguém cuidava, é aprender a trabalhar de um outro jeito, né? Então nós temos aí bilhões de formas diferentes de aprender a ser de uma forma diferente, aprender a conhecer as coisas de uma forma diferente, aprender a fazer as coisas de uma forma diferente, e que, por incrível que pareça, tem a ver com os 4 saberes, inclusive, que foi, até tenho coisas para falar para vocês, que é bem legal, né? A educação do século XXI traz o seguinte, que a gente precisa aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Eu estava vendo, né, que são os 4 pilares de uma educação para o século XXI que foi colocado, né, pelo Jacques Delors.
Então, vocês vejam só como isso é básico hoje, né? Para o nosso momento. Se você não aprender a ser, se você não aprender a conhecer, se você não aprender a fazer de forma diferente, se você não aprender a conviver de uma forma diferente, é absolutamente complicada a vida, né? Oi, Ana, me dá um alô se tá tudo bem, por favor, né? Só para eu saber se tá aí. O pessoal do Instagram já me falou que tá bem, mas seria bom se vocês me falassem também. E ó, pessoal, fiquem à vontade para colocar perguntas, para dizer o que vocês estão achando, enfim, é uma conversa, né? Como todas as lives que nós fazemos, é sempre uma conversa importante para a gente poder trabalhar mais algumas questões nossas, né? Então, como eu estava dizendo, esse aprender a aprender, parece que o pessoal estava adivinhando, né? E olha, mais uma coisa que eu quero deixar muito claro: nada do que está acontecendo agora não foi dito tempos atrás, nada do que está sendo falado agora não foi já trazido por grandes teóricos lá atrás, que a gente precisaria ter uma comunidade de aprendizado, que a gente precisaria aprender a aprender. Isso já estava sendo dito há muitos anos, no século passado, né? Olha que interessante, já no século XX se falava dessa importância, só que a gente não dava bola, né? Aliás, muita coisa que se falava lá atrás se achava que era algo muito teórico. E agora a gente está vendo que de teórico não tem nada, tem de muito prático. Então eu quero trazer para vocês, de uma forma bastante prática, o que significa esse aprender a aprender. Né? E eu também, nesse processo, aprendi muito, né? E quero deixar assim, um agradecimento explícito à Sandra, que é uma pessoa que fez uma série de pesquisas para mim também sobre esse tema e me ajudou bastante a aprender sobre esse tema. E eu quero escrever muito sobre esse tema, quero falar muito sobre esse tema, porque eu vejo que ele é, assim, crucial nesses nossos momentos. Bom, mas vamos começar falando o seguinte: aprender é trazer para dentro, né? Quando eu aprendo alguma coisa, eu trago para dentro algo. Poxa, olha que interessante. Aprender é trazer para dentro, é trazer para junto de mim. Tá legal, tá bom. Mas a gente sabe que nada começa de fora para dentro. Tudo começa de dentro para fora, né? Eu já falei isso várias vezes, aprendi com Rami Arani e Rami Shanaitá. É isso que começa de dentro, não começa de fora. Então, se começa de dentro, como que eu posso aprender algo se não tem algo dentro que me faça aprender? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender que para aprender eu preciso ter algo dentro de mim que me conduza para fora, porque eu só consigo ir para fora e aprender se dentro eu tiver um desejo, eu tiver uma motivação. Olha que legal. Então eu só trago para dentro aquilo que me interessa. Bom, e nessas pesquisas, tal, tudo que a gente foi fazendo, tem uma pessoa, o Carlos Cardoso Avellone, que lhe diz o seguinte: olha que legal, que o aprender é como respirar. Respire. Você traz para dentro e você joga fora o velho. Então, ó, aprender é isso, né? Aprender é essa possibilidade de você a todo momento respirar e jogar para fora, respirar e jogar para fora. Agora, o ponto é assim, né? O que eu estou trazendo para dentro? Porque hoje tem tanta informação, tem tanta coisa por aí, tem tanta coisa boa, né, pessoal? Olha quanta live boa, quanto conhecimento que está sendo colocado à disposição das pessoas, né? Que coisa boa está acontecendo. Mas só que às vezes é muita coisa. E se eu não definir aquilo que eu quero, eu posso perder o meu tempo, que é outra dimensão importante na nossa vida hoje, né? Nesse momento, com coisas que não necessariamente me ensinam e trazem algo diferente. Então, aprender a aprender significa também eu definir aquilo que eu quero colocar para dentro. E olha só, tem o inspirar e o expirar. Então, o que é esse expirar? É colocar para fora aquilo que, na realidade, não nos interessa, porque eu preciso abrir espaço. Se eu não abrir espaço para respirar, ó,
eu preciso, não dá, eu preciso jogar para fora, né? Porque aí, quando eu expiro, eu tenho condição de colocar mais coisa para dentro. Então, às vezes, a nossa cabeça está tão cheia de conceitos antigos, a nossa cabeça está tão cheia de coisas que não servem muito para nada, né? E que vão ficando, e que vão ficando, e que vão ficando, e vão ocupando espaço. E acabam trazendo aquelas verdades absolutas. Ah, isso é assim, isso é certo, eu sei que é assim, não preciso mudar. Então, olha como isso acaba trazendo um impedimento do aprendizado. Porque eu só aprendo, né, algo que vai me trazer diferença. E se eu começo a respirar, respirar, respirar e nunca colocar para fora, nunca esvaziar, nunca flexibilizar, nunca mudar meu ponto de vista, o que acaba acontecendo é que eu não tenho espaço para o novo, eu não tenho espaço para aprendizado. Então, olha que legal essa história do aprendizado. Mas outra coisa interessante é que existem alguns princípios, olha que legal, princípios para acontecer o aprendizado. Olha que bárbaro, gente, olha só. Para a gente evoluir, necessariamente você precisa ter alguém que te dê a mão, daí a importância dos mestres, daí a importância das pessoas que nos ajudam a subir. Por outro lado, você precisa também dar a mão para outra pessoa e puxar a outra pessoa. Então, o processo de evolução com certeza traz o seguinte: todos nós precisamos ensinar e aprender, todos nós precisamos ser mestres e aprendizes, todos nós precisamos puxar alguém e ao mesmo ser puxado e ao mesmo tempo puxar alguém. É como se a gente fosse subindo degraus e é impossível a gente subir um degrau e deixar o nosso degrau vazio. Então eu preciso puxar outra pessoa. E tem uma coisa legal nesse processo de evolução. Na medida que você puxa alguém, você necessariamente ensina. Se você ensina, você aprende. E o processo de aprendizado tem muito a ver com o processo de ensino. Tá? E isso é evolução. Evolução da forma mais ampla, tá, pessoal? Eu não estou dizendo evolução só profissional. Eu estou falando da evolução em todos os níveis que vocês podem imaginar. Então, olha que interessante isso. A evolução, ela se dá necessariamente por um processo que eu aprendo e eu ensino, eu aprendo. E uma coisa mais legal ainda é que não há ninguém, absolutamente ninguém, por melhor que seja, que não tenha algo para aprender. E se eu tenho algo para aprender, eu tenho algo para ensinar. Ontem, na roda de diálogo de líderes, foi bem interessante, porque uma das coisas que eu perguntei foi: bom, o que você aprendeu? O que você está aprendendo desse momento, você enquanto líder? E o que você está ensinando? Porque se você só está aprendendo e se você não está ensinando, não está adiantando nada, né? As duas coisas precisam acontecer a todo momento. Eu preciso aprender e ensinar. E não existe ninguém que não possa e não tenha que aprender. E cada vez mais, pessoal, e cada vez mais, né? Nesse momento, mais ainda. Mas mesmo que tudo estivesse extremamente tranquilo, a gente precisaria aprender. E olha que coisa interessante, né? Com quem se aprende? A gente aprende, olha só, com o ar, com a terra, com o fogo, com a água, com os passarinhos, com os gatos, com os cachorros, com os elefantes, com os insetos, com todos eles, né? Com as nuvens, com a chuva, com os rios, com os lagos, com as plantas, com os seres humanos, né? Ou seja, nós estamos sempre aprendendo com tudo e com todos. É uma questão de nós querermos. Mas sabe por quê? Porque todos esses seres que eu falei, com as pedras, inclusive, né? Quanto que as pedras nos ensinam, na hora que você, por exemplo, esbarra em uma e cai, e ela te ensina um bocado de coisa, ela te ensina a olhar para o chão, ela te ensina a tomar cuidado com os detalhes, né? Enfim, a beleza do ar, que traz todo um movimento, e como é que é esse movimento. O que eu quero trazer para vocês é que uma mente aberta aprende com tudo e com todos a todo momento. Só que para isso, eu preciso ter essa abertura, eu preciso querer aprender, entendendo que esse conhecimento, que essa sabedoria, que tudo isso está à disposição de todos. Porque olha só, um outro princípio importante, olha só, é que
todo conhecimento está disponível para todos. Não está só para alguns, está para todos. Né? Eu descobri algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Por exemplo, Pitágoras, ele lia o futuro através do voo dos pássaros. Sabiam disso? Eu não sabia, gente. Imagina, lá atrás, já na época de Pitágoras, né? E Pitágoras, aquele cara todo certinho, né? Todo voltado para a exatidão, ele já predizia o futuro exatamente lendo o voo dos pássaros. Né? Se a gente parar para pensar no que Sócrates dizia assim, né? Tudo que eu sei é que eu não sei nada. Eu sei que não sei. E com toda a sabedoria dele, ele sabia que ele não sabia. Por quê? Porque quanto mais a gente sabe que não sabe. E quanto mais a gente sabe que não sabe, mais a gente é instigado para saber. Né? Então, essa competência de aprender a aprender parte de alguns princípios internos. Né? Então, eu falei da evolução e falei do com quem se aprende. Né? E para aprender, eu preciso ter um baita desapego daquilo que eu já aprendi e que eu já usei ou que eu vi que não tem tanta importância nesse momento e desapegar para ir para o próximo, né? Então, por isso que Sócrates dizia, só sei que nada sei. Porque mesmo ele sabendo com toda a sabedoria que ele tinha, ele sabia que tudo isso podia mudar a qualquer momento, então ele tinha a flexibilidade para entender que ele tinha muito que aprender. Então, tem a terceira questão, que é o desapego. E o quarto, né? Cada indivíduo tem acesso ao conhecimento acumulado de sua espécie. Eu li isso aqui porque eu não queria perder nada desse aspecto, que me chamou muita atenção. Esse autor diz o seguinte, ele diz, por exemplo, que os animais, né, uma cadela, por exemplo, ela sabe exatamente o que fazer com a placenta, ela sabe exatamente o que fazer com o bebê quando o bebê nasce, ninguém precisa ensinar nada para ela. Então, de onde vem esse conhecimento, que é um instinto, né? É um instinto da mãe, já que a gente está próximo do Dia das Mães, a beleza das mães de todas as espécies, né? Não é só a mãe mulher, mas também a mãe mulher, mas todas as mães. E é tão bonito, né, quando a gente vê os animais, quando eles parem os seus filhotes, como é algo natural. Então, como é que ela sabe tudo isso? Porque é um conhecimento que vai passando para os vários animais por conta da própria espécie. É um conhecimento da espécie. Então, como se caça, como se come, o alimento que é bom, coisas que eles vão descobrindo no decorrer do caminho deles, isto não é conhecimento de alguém, é conhecimento da espécie. Golfinhos, né? Todos os animais. Por que eu quero falar muito disso, pessoal? Porque o que aconteceu com a gente? Infelizmente, todo o conhecimento do ser humano que deveria ser da espécie, ele passou a ser do indivíduo. Então, o individualismo trouxe uma coisa que eu ouvi muito durante muito tempo, que informação é poder. Que quem tem poder tem informação, quem tem informação tem poder. Então, se guardava as 7 chaves muito, mas assim, a informação era guardada. A ponto, eu nunca vou esquecer, vocês sabem, eu trabalhei no mapping, né? Às vezes, todas as mudanças de preço, as remarcações, ficavam na gaveta dos gerentes, né, do diretor de lojas, por exemplo, e ninguém podia ver. É muito gozado, porque no final das contas, nem o vendedor da ponta sabia que ia ter uma remarcação, ou que ia ter uma promoção, ou que ia ter uma propaganda diferente, enfim, de tão fechada que era a informação. E isso não faz tanto tempo assim. Então, o que acabou acontecendo para nós, de uma maneira geral? Esse individualismo, essa segmentação, essa fragmentação, essa competição que nós tivemos durante muitos e muitos e muitos anos, né? Acabou fazendo com que a gente não compartilhasse informações. Se a gente não compartilha informação, esse aprender a aprender, ele vai ficando cada vez menor, né? E outra coisa interessante, né? Eu estava lembrando outro dia das coisas que as avós ensinavam para as netas, né? Para os netos, e o quanto que os netos prestavam atenção nos ensinamentos das avós, dos avós, que era ensinamento passado de pai para filho.
isso acabou se perdendo, né? Porque virou uma coisa assim, essa coisa de avô, essa coisa de avó, é coisa de velho, né? Então, coisa de velho a gente não presta atenção. Então, aconteceram muitas coisas, como o individualismo, né? Então, eu quero um conhecimento só para mim, em todos os sentidos, o meu é melhor, inclusive em todas as áreas, seja, nossa, na educação, por exemplo, ou você dava aula numa empresa, ou você não podia dar aula em outra empresa, enfim, existia uma competição muito acirrada pelo conhecimento mesmo, você não podia passar. Como que você ia passar o conhecimento se alguém ia usar esse seu conhecimento? Então, o conhecimento das 7 chaves, né? Nas religiões também, as coisas que ficavam fechadas, agora ficou tudo escancarado, né? Olha que interessante. Pessoas que às vezes eram criticadas por passar conhecimentos, hoje elas são valorizadas, né? Porque mudou tudo, mudou tudo. Então, isto tudo acabou gerando uma perda da curiosidade também, porque já que eu não posso ver, eu não vou perder. E a gente começou a trabalhar tanto que a gente só faz aquilo que mandam, né? Então, só fazia aquilo que mandava, só fazia aquilo que mandava. Isso tirou essa vontade, dessa competência de aprender a aprender. Então, eu estou sempre voltando exatamente no ponto que eu quero bater com vocês, que é aprender a aprender. Por que a gente perdeu isso? Porque, de certa forma, é natural para o ser humano ter essa vontade de aprender. É natural para o ser humano querer coisas novas. Mas por que a gente perdeu? Né? Então, primeiro, por conta do individualismo, por tudo que se fez com as informações. Segundo, por conta da perda da curiosidade, né? Seja porque a gente começou a trabalhar demais, seja porque a gente não valorizou algumas coisas. Há duas outras coisas importantes. A desvalorização do ensino, porque professor passou a ser alguma coisa que não é tão legal, né? Antes as pessoas se formavam e queriam ser professoras, que era legal. Não, professor passou a ser uma carreira meio que bobinha, né? Para alguns. E mais, né? Uma preguiça mental. A gente começou a ter preguiça de pensar. Então é muito mais legal sentar na frente de uma televisão e ficar recebendo as coisas do que pensar. Eu lembro que quando eu fiz comunicações, né, eu fiz na USP a área de comunicação, eu fiz da administração também, mas quando eu fiz comunicação, a gente aprendeu a questionar tudo aquilo que as pessoas falavam, né? Tudo aquilo que os noticiários traziam. E isso foi fantástico para mim, porque tudo que eu ouvia, eu começava a falar, mas onde é que está, né? Onde é que está a verdade disso? Qual é a linha editorial? Por que esse jornal está falando tal coisa? Por que esse canal de televisão está falando tal coisa? E hoje nós temos as fake news, né? Que estão aí a toda hora trazendo uma série de coisas, e se a gente não para pensar, a gente vai engolindo, a gente vai aceitando qualquer coisa, a gente vai sendo engolido, né, por coisas que talvez não nos levem a lugar nenhum, porque a gente começou a ter preguiça de pensar, né? E isso tudo acabou fazendo com que a gente tivesse essa competência de aprender a aprender muito diminuída nas nossas vidas. Pessoal, por favor, vão comentando se vocês quiserem, ou vão colocando. Eu sei que esse tema é um tema que mexe com a gente, né? E que bom que mexe, porque é importante que mexa. Mas se vocês tiverem qualquer observação, qualquer coisa a acrescentar, por favor, vão colocando. Agora, é muito importante a gente entender que tudo isso está caindo por terra e a gente está saindo desse rebanho, né? Onde a gente tem que fazer tudo do mesmo jeito, tudo né, daquela forma sempre igual. Inclusive, a meninada que vem vindo, uma meninada super interessante, porque o que eles fazem? Eles te questionam, eles não aceitam, eles falam, pô, mas pera um pouquinho, vamos pensar de outro jeito? Isso não está muito claro. Então, esse aprender a aprender, hoje, para quem tem os seus 17 anos, 18, 19, 20 e os mais jovens, tem esse questionamento muito mais próximo de nós, né, do que nós tínhamos, porque a gente tinha que obedecer, então a gente não podia questionar nada. Como questionar? Questionar é impossível, né? Então hoje, ainda bem que nós estamos mudando isso. Deixa eu ver só o que o Ricardo falou.
Muitos hoje, quando surgem dúvidas ou questões a resolver, acham mais simples jogar a pergunta num grupo de WhatsApp e esperar alguém responder. Nem procurar no Google estão fazendo hoje. Ricardo, é verdade de um lado isso, tá? Eu vou só dar os dois lados. Se você coloca no Google ou você coloca no WhatsApp, mas você pensa sobre isso, você está trazendo a sua sabedoria, que é muito legal. O grande problema é quando você joga no Google, joga no WhatsApp, né, nos grupos, e não pensa em relação a isso. Simplesmente você engole e é a boiada, né? Obrigada, Sandra, que você está gostando. Bom, o que fazer, né, pessoal? Porque eu acho que assim, o importante aqui são as dicas, né? E eu tenho várias dicas para vocês, que eu quero muito que vocês prestem atenção nessas dicas. Vocês sabem que esse material aqui depois vai para o YouTube, por favor, curtam, né? Que é bem interessante vocês curtirem lá no YouTube ou aqui também, para que as pessoas passem, sabe, para as pessoas que vocês acham, compartilhem. É importante que vocês compartilhem. Essa live em especial, ela é extremamente importante, né? A Constância está falando assim, classes interativas e trocas de ideias será o futuro? Ah, com certeza, Constância. Eu vejo que nas escolas não dá mais para a gente imaginar que o professor é detentor de um conhecimento, né? Esse conhecimento é produzido, ele é construído a todo momento. Mas, para isso, o professor, o líder, o pai, a pessoa, não importa, precisa aprender a aprender. Porque não adianta nada você ter uma classe interativa com alguém que não saiba aprender a aprender. Para vocês terem ideia, até a ideia desta live veio porque eu fiz uma live com o Adriano Amui, e aí quando eu fiz, ele fez uma pergunta, pô, e como é que a gente aprende a aprender? Eu falei, gente, eu preciso falar mais sobre isso, porque é uma coisa básica. Então, assim, a gente depende desesperadamente dessas trocas, sabe? É importante isso, né? Mas vamos lá para as dicas, pessoal. Então, eu relacionei aqui algumas dicas, são 12 dicas, tá? Mas eu vou passando aos poucos, não sei se eu vou passar todas para vocês, né? Vamos ver, mas são dicas importantíssimas. Primeiro, olha só, quando você pensa em aprender a aprender, normalmente a gente quer aprender aquilo que a gente gosta mais. Vocês concordam? Por exemplo, eu odeio cozinhar. Sinto muito, eu odeio cozinhar. Então, assim, não me passa pela cabeça aprender a cozinhar, porque é desconfortável para mim. Mas eu deveria aprender, aliás, eu estou pensando realmente se eu não deveria aprender mesmo a cozinhar, né? Sabe por quê? Porque na hora que você aprende algo que é desconfortável, aí é que você começa a ampliar o teu universo cognitivo. E não é o cozinhar, mas são as sacadas e os insights que você tem enquanto você cozinha, né? O Sandro está perguntando assim, o que gerou essa quebra de paradigma entre uma geração que não questionava e engolia tudo em relação à atual, que questiona mais? Eu acredito, Sandro, que tenha sido o próprio distanciamento dos pais e uma coisa que, por um lado, foi bastante ruim, que assim, não se respeita muito mais os antigos, né? E aí eu posso questionar, eu passei a poder questionar. Os métodos escolares também mudaram, e a própria sociedade mudou, e não só isso, né, pessoal, mudou toda a tecnologia. Então, tudo isso faz com que você comece a ampliar seus horizontes. Veja, a multidisciplinaridade das coisas. Hoje você não tem um canal de televisão. Na minha época você tinha 1, 2, 3 canais de televisão. Hoje você tem sei lá quantos. Hoje você pode escolher não sei quantos games, percebe? A variedade das coisas é tão grande que você tem opção de escolha. Se você tem opção de escolha, você tem também a possibilidade de questionamento. Então, eu não diria, Sandro, que foi uma coisa, foram várias coisas. E entre elas, a questão da evolução. Porque uma sociedade onde não se pode questionar nada, pessoal, sinto muito, é uma sociedade que não evolui. Então, o questionar faz parte da evolução. Agora, o questionar inteligente, né? Não o questionar que é o questionar só pelo questionar. E é muito triste, né? A Paulinha tá falando, me adota que eu cozinho para você.
Adorei, Paulinha. Obrigada. Vou pensar se eu te adoto para você cozinhar para mim. Mas, percebe, o que eu preciso aí, e aí voltando para a história de conhecer coisas, é conhecer coisas que são diferentes, coisas que nos geram um certo desconforto. Então, quando você só faz coisas que te geram conforto, isso não te leva a lugar nenhum. Você precisa fazer coisas que te gerem, aprender coisas que te gerem um certo desconforto. Porque a tendência nossa é assim, se eu gosto da área de humanas, eu vou pesquisar sempre as coisas que são de humanas. Eu não vou querer aprender Excel, eu não vou querer fazer ter raciocínios muito analíticos, porque afinal de contas isso não é para mim. Não, é aí que você deveria colocar a sua força. E vale para tudo, pessoal. Mas eu não gosto de cuidar de animais. Pois aí que você deveria buscar entender os animais. Mas eu não gosto de criança, eu não gosto de pessoas idosas. E aí, pessoal, a gente pode ficar dando assim várias ideias, né? Mas o mais importante é você olhar e falar assim, o que eu posso fazer em algo totalmente diferente. Sabe uma coisa? Por exemplo, viajar. Às vezes a gente viaja sempre para os mesmos lugares. Agora nem viajar a gente pode, né? Mas quando a gente podia viajar, era sempre os mesmos lugares. Quando a gente deveria viajar para locais onde tem culturas totalmente diferentes, ficar em lugares totalmente desconfortáveis a você, exatamente para você poder aprender. E a gente aprende com tudo, desde que a gente tenha essa característica de buscar coisas que sejam radicalmente opostas àquilo que a gente gosta, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto que é assim, eu preciso ter desejo, né, pessoal? Nada melhor na vida do que desejo, né? Nada melhor na vida do que desejo, porque o desejo é que move a gente. O desejo é que faz com que a gente faça alguma coisa. Se eu não tiver um desejo, se eu não tiver uma aspiração, o que acaba acontecendo é que eu não vou aprender nada. Então, por isso que começa de dentro, né? Eu preciso ter esse desejo, preciso ter essa aspiração. Então, olha, pode ser uma coisa pequena. Eu quero aprender como limpa a maçaneta das minhas portas. Estou olhando aqui para as minhas portas e eu comprei caol. Eu quero aprender como limpa, como deixa isso brilhante. Na hora que você for limpar, talvez você vá entendendo que o movimento é um movimento que você tem que fazer com a sua equipe, ou seja, ir para frente e ir para trás. É um movimento de limpeza. Quer dizer, o que isso pode te trazer? Então, veja, não é o que você vai aprender, mas são os insights que você vai ter em cada uma das coisas. O Ricardo colocou assim, entendo que questionam, a gente estava falando da geração, né? Mas são muito superficiais na argumentação e o foco é muito cedo. É verdade, Ricardo. Tem esse lado também que é bastante complicado, mas por isso que se a gente utiliza e eu não estou falando o questionamento como coisa absoluta para aprendizado. O aprendizado, ele não se dá pelo questionamento, né? O aprendizado, ele começa pelo questionamento que você tem que se fazer, né? Então, por exemplo, por que eu fico irritada quando acontece tal coisa? Então, eu estou entrando em contato comigo, né? Mas o aprender a aprender traz, inclusive, essa questão importantíssima, pessoal, que é a questão do autoconhecimento, que eu preciso saber quais são as minhas fragilidades. E aí a gente entra com a história do feedback, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero feedback, não sei o quê, eu quero muito receber feedback, meu chefe não me dá feedback. Aí teu chefe vai te dar feedback. Na primeira coisa que ele fala, a gente começa assim, não, mas espera aí, eu preciso te dizer que não é bem assim. E você já entra na defensiva. Na hora que você entra na defensiva de um feedback, você perde a grande possibilidade de deixar aquela informação ficar, sabe, fazendo um movimento e falar assim, puxa, será que eu não tenho que aprender alguma coisa com isso? Né? Será que eu não tenho que aprender algo com essa informação?
Ah, o Leonardo está me fazendo uma pergunta que eu não vou deixar de falar, Leonardo, porque é fantástica essa pergunta. Fátima, uma predisposição e se colocar na posição de aprendiz é um poderoso caminho de evolução? Sem dúvida, Leonardo, sem dúvida. Assim, a gente estar sempre na posição de aprendiz. É saber que sempre você está, mesmo estando na posição de mestre, você está numa posição de aprendiz. O tempo todo. Porque na hora que você está nessa posição o tempo todo, pessoal, é fantástico, você não perde nada da vida. Aliás, a vida fica muito mais gostosa, né? Porque você está aprendendo sempre, né? Você aprende com as palavras, você aprende com tudo, com tudo. Você pode e deve aprender com tudo, Leonardo. Então, essa postura de aprendiz é fundamental, ela é básica mesmo, né? Então, eu já dei 3 dicas para vocês. Então, a primeira é buscar sempre coisas diferentes e que te incomodem, né? A segunda é ter esse desejo, essa coisa interna que te movimenta. A terceira é sempre buscar o seu autoconhecimento e na hora que vier aqueles feedbacks bem complicados, você falar assim, poxa vida, né? Estão me falando que eu não sou organizada, eu acho que eu deveria buscar alguma coisa. Olha, estão me falando que eu não entendo de mídia social. Será que não devia buscar alguma coisa disso? Estão me falando que eu não estou entendendo como fazer análise de dados. Será que eu não queria fazer um curso de Big Data e fazer alguma coisa? Então, prestem atenção nos feedbacks, pessoal, porque são grandes, e não só os feedbacks das lideranças, das empresas, mas de casa, sabe? Às vezes dos seus filhos. Pai, você não olha para mim. Será que você não deveria parar para pensar o que está acontecendo com você? Ô, mãe, você está sempre estressada. Será que você não deveria parar para pensar o que está acontecendo com você? Então, veja que isso tudo são insights para a gente começar a despertar esse aprender a aprender, né? E aprender a aprender sobre tudo. Então, tanto é aprender a fazer, como aprender a ser, aprender a conviver, lembrando dos 4 pilares da educação do século XXI, que estava lá atrás, né? Já tinha sido dito antes de pandemia e que hoje é tão importante. Bom, outra coisa legal é como é que eu desperto a minha curiosidade, né? A minha curiosidade é algo tão natural, né, pessoal? Porque a criança é tão natural, o que é isso, né? É bem isso, né? Ah, para que serve? O que é? Deixa eu ver. Ela morde, ela cheira, né? Porque ela pega, ela joga, porque ela quer conhecer, ela tem uma curiosidade. Mas aí o que a gente faz com ela? A gente pega e fala assim, para com isso, deixa aí. Isso não é para você, isso não pode. Tá? E como não pode, isso não é para mim, isso não é para você, o que a gente faz? A gente começa a perder a curiosidade. E cada vez mais a gente vai perdendo a curiosidade pelas travas. Bom, como é que a gente faz para reavivar essa curiosidade? É começar a falar assim, como? Por quê? O quê? Onde? Né? Então, é começar a fazer perguntas para você mesmo para voltar àquela curiosidade infantil. Então, tá... Poxa vida, como é que a Fátima faz, sei lá, Facebook junto com o Instagram? Ah, deixa eu lá ver um tutorial. Deixa eu ligar para ela e perguntar como é que ela faz. Vocês percebem, pessoal? Porque tem tantas formas, né? Ah, eu queria entender mais sobre a história da China. Como é que eu estou lendo um livro, aliás, fantástico, que a minha psicanalista me emprestou, que é sobre a história dos filhos únicos da China. Né? E como eu sou filha única, tem tudo a ver, então é muito legal. Então, como é que é essa história de filho único na China? E o que isso tem a ver com um colaborador seu, por exemplo, que pode ser filho único? Vocês entendem o que é o aprender a aprender? Aprender a aprender é aprender filosofia, que, aliás, gente, a Lucilena Galvão tem, assim, coisas fantásticas de filosofia. Quem não conhece, por favor, conheça, porque, assim, não ganho nada por estar falando dela, mas eu gosto muito do trabalho que ela faz. Então, ela tem algumas sacadas fantásticas. Então, o que eu faço? Pô, eu quero ouvir a Lucilena Galvão, quero entender um pouquinho mais de filosofia. Por quê? Porque, de repente, tem uma coisa lá da filosofia que me ajuda na liderança. Né? O Ricardo está dizendo o seguinte, só sei que nada sei, o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sócrates disse. Obrigada, Ricardo, muito obrigado por ter trazido a citação do Sócrates, isso mesmo. Aí o Sandro diz assim,
A premissa para que se busque algo novo a aprender é buscar aprender algo que não se goste ou seja desconfortável. Se sim, como motivar alguém a aprender algo novo para desenvolvê-lo profissionalmente? Digo, como manter a motivação? Então, Sandro, para começar, você não motiva ninguém, a pessoa se motiva se ela quiser, né? Eu acho que isso é importante, tem um estímulo interno. O que você tem que fazer? Se você for um exemplo, eu vou, olha, desculpa, gente, mas eu sempre falo do Galó, eu vou continuar falando, eu sei que tem gente da Renner aqui, mas eu vou continuar falando porque eu aprendi muito com ele. E assim, ele sempre me instigava. Ele me fazia algumas perguntas que eu queria morrer, porque eu não sabia a resposta. Né? As pessoas que são voltadas para esse aprender a aprender, eles fazem isso sempre. Eles te colocam uma pergunta que te deixam dar uma volta e isto acaba fazendo com que você se movimente na direção de um caminho. Então, o que eu diria, Sandro? Como é que você motiva as pessoas? Eu seria o exemplo e, a partir daí, eu colocaria alguns incômodos que a pessoa começasse a se mexer. Agora, voltando a falar o que eu disse lá no início, é tudo interno, eu estou falando para vocês, né? Quem está me ouvindo aqui é porque está se interessando pelo tema. Então, faça isso com você acima de qualquer coisa. A gente sempre pensa no outro, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o que mais a gente tem que fazer é melhorar a nós, porque se nós nos melhorarmos, se nós começarmos a desenvolver uma competência, ela passa a se expandir no nosso universo. Agora, se a gente não faz isso e fica esperando o outro, aí a coisa não funciona mesmo. Bom, a quinta, procurar especialistas, procurar livros, procurar... Então, assim, puxa, se eu quisesse aprender a cozinhar, né? Quem que cozinha uma cozinha prática vegetariana legal, né? Eu vou procurar essa pessoa e eu vou aprender. Eu vou ver tutoriais, eu vou ver coisas, mas eu vou buscar quem pode me ajudar dentro deste foco, tá? Tem uma coisa aqui que eu acho básica, né? Que eu nessas pesquisas todas eu fui vendo, que é assim, para a gente poder aprender a aprender, você precisa ser vulnerável. Você precisa saber que você não sabe. Você precisa se sentir fraco em algumas coisas. E isso não é fácil, né, pessoal? Principalmente quando você falar para o professor, porque professor tem essa coisa, ele fala assim, não, né, eu sei, pensa um advogado, não, eu sei. Não, isso é horrível, porque quando você não tem nenhuma vulnerabilidade e tem medo desta vulnerabilidade, o que acaba acontecendo é que você não quer aprender nada de novo que te coloque numa posição vulnerável, né? Numa posição que mostre que você não sabe. O Peter Drucker fazia uma coisa fantástica, pessoal. Peter Drucker, ele aprendia todo ano algo absolutamente novo e diferente do repertório dele. Né? E o Peter Drucker já faleceu, né? Já faleceu há alguns anos, eu não sei exatamente quantos, ele faleceu com 90 e tantos anos, mas ele fez isso até o final da vida dele. Né? Então veja como não é novo isso. Mas você está em uma baita pandemia, por que você está falando disso? Porque se a gente tiver uma cabeça aberta, a gente não vai sofrer tanto com essa pandemia. Primeiro, a gente vai entender, a gente vai se posicionar, vai fazer o que tem que fazer e vai aproveitar o tempo aprendendo a aprender, primeiro. Segundo, porque a gente vai ter que ser flexível para aprender um bando de coisas diferentes. Então, por exemplo, né? Como é que será que a China está lidando agora com vendas? Que eles já passaram, né? Como é que será que a Itália está nesse momento? Veja como eu posso aprender coisas olhando para outros países. Por que a Costa Rica não está passando por o que nós estamos passando? Então, como é que é o aprender a aprender? E não ficar só surfando na onda, mas de repente ir mais a fundo, né? Eu comprei o livro da Rita Lobo, mas não aprendi a cozinhar. Então, porque não adianta só comprar o livro da Rita Lobo. Para a gente, isso é bem legal que você está colocando, Maria, porque para que a gente possa aprender a aprender, não adianta a gente só ter a informação. A gente precisa aprender, ou seja, precisa colocar na prática, precisa fazer a receita da Rita Lobo, precisa errar, precisa se sentir vulnerável errando, precisa ver que pôs mais sal do que devia, precisa entender que o prato dela sai fantástico, o seu sai uma porcaria, e aí você vai aprendendo com o erro, e aí você vai melhorando, percebe? Porque ninguém nasceu sabendo.
Só que uma criança se permite errar. Nós, adultos, temos muita dificuldade. Então, se você não se sente vulnerável, se você não se permite ser vulnerável, o que acaba acontecendo? É isso aí, né, pessoal? Você pega o livro e encosta e fala assim, isso não é para mim, isso eu não gosto, eu odeio cozinhar, isso não é, eu não tenho mão para cozinhar, e daí vai, né? Ulisses está dizendo uma coisa, peraí, Ulisses. Fátima, você acredita que esse momento que estamos vivendo hoje não nos forçaria a aprender mais, já que não sabemos como será o comportamento? Com certeza, com certeza. Por isso que eu acho que, Ulisses, esse momento é um momento ideal para essa abertura de mente. Porque se eu tenho essa abertura, o aprender vai ficar muito fácil. Agora, se eu não tenho essa abertura, se eu acho que o jeito certo é um só, se eu não tenho sabe, esse desprendimento, eu vou ter muito mais dificuldade, com certeza. E até essa questão, né, a Maria está falando aqui, dizendo assim, eu sempre esqueço de pôr sal e tempero. Pois é, a partir do momento que a gente esquece de colocar sal e tempero, a gente começa a colocar sal e tempero, e a gente vai errar. Esse é o momento que nós vamos voltar ao trabalho e nós vamos errar. Nós vamos ter dificuldade em saber como lidar com essas pessoas que vêm. Talvez a gente tenha dificuldade em saber como lidar com esse home office, que uma coisa é ficar 30 dias, 40 dias, 50 dias, outra hora é ficar para sempre, será que vai ficar ou não? Como é que é lidar, ficar com máscara o dia todo, né? Como é que é desenvolver novas formas para vender? Porque, gente, o contato não vai ser nunca mais como foi. Vai mudar. Então, como eu faço para ter uma venda que vai ser uma venda efetiva, mas uma venda diferente? Talvez a gente tenha que ter mais dados e não só o relacionamento. Então, eu vou precisar de pessoas que tenham uma análise muito mais profunda, que tenham um poder de argumentação e não só o convencimento pelo relacionamento. Vou precisar aprender a fazer relacionamentos através de mídias sociais, através, por exemplo, do Zoom, através, sei lá, do Face, não sei como é que eu vou fazer, mas quantas relações sociais eu vou ter que estabelecer de uma forma diferente. Então, por isso, nós vamos precisar entender que nós vamos errar e vamos acertar, e com isso a gente vai se acertando, né? Então, permitir ser vulnerável é a sexta dica. A sétima é aprender o que não foi ensinado. Eu acho que isso é 10. Eu já falei isso, mas eu estou colocando em ordem para não esquecer de nada, né? Falar para vocês. Olha só, aprender o que não é ensinado é o seguinte, né? Quando eu faço comida, de repente eu estou aprendendo só o que está sendo ensinado, só que tem tanta coisa que não é ensinada e a gente aprende, né? Sabe aquelas coisas assim que, puxa, você fala, eu pus muito sal aqui porque eu estou nervosa, e quando eu fico nervosa eu acabo pegando mais sal. Né? Ou quando eu estou emocionada, por isso que dizem que quem está amando, né, quem está apaixonado põe mais sal. Por quê? Porque como a emoção tá grande aqui, né, na ponta dos dedos, né, tá tudo assim, acaba pegando mais sal. É exatamente por causa disso. Então eu posso ter sacadas da minha liderança, onde eu ponho mais sal porque eu fico mais irritada por alguma coisa, né? E aí eu ponho mais sal numa fala e não deveria. E tem tudo a ver. Porque tudo está conectado, né, pessoal? Essa conexão, que é uma outra competência do líder 4.0, está aí. Gente, se vocês quiserem, inclusive, saberem mais sobre isso, tem um curso de liderança 4.0 online aí, que está muito legal. Eu coloquei, inclusive, aí nas informações iniciais. Entrem, a primeira aula, inclusive, é grátis, né? Vocês vão ver, tá muito legal. E a gente fala bem de cada uma das competências do líder 4.0, que é a competência que a gente precisa ter hoje, né? Tem uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar, que é cultivar o tempo, pessoal, para a reflexão, que é alguma coisa que a gente esqueceu de fazer também. É uma vida tão corrida que a gente não para pensar. Efetivamente a gente não para pensar, né? Então é uma coisa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, e a gente não para pensar. Então essa preguiça mental, ela impregna as nossas vidas de tal forma que também não dá para aprender a aprender se você não pensar, sabe? E como é que é pensar? Pensar é
Eu posso assistir um filme da Netflix, por exemplo, e pensar sobre qual é o objetivo dessa pessoa fazendo isso, como é que era a época naquele momento, qual é a história dessas pessoas, como é que o próprio diretor pensou nesse filme, por que ele colocou esta cena desse jeito e não de outro. Percebe que o pensar vai fazendo com que o meu cérebro tenha um jeito de olhar que é o aprender a aprender. Se eu não penso, e se eu não tenho um tempo, às vezes, sozinho para isso, sabe, aquele silêncio para pensar, e não silêncio para dormir, mas o silêncio para pensar mesmo, a gente se desacostumou muito. Eu lembro que até hoje eu faço isso, só que eu não faço dessa forma, mas eu fazia de pequenininha no colégio, eu estudei em colégio freira, que se ensinava a fazer o ato de reflexão, né? Que era todo final de noite parar, pensar o que eu tinha feito de bom, o que eu não tinha feito de bom e tal. E hoje eu continuo fazendo isso, não dessa forma, em outra consciência, né? Mas eu continuo pensando, né? O que eu fiz de bom, o que eu não fiz, o que eu poderia ter feito. E tem uma perguntinha que eu sempre me faço e eu vou deixar para vocês. O que eu aprendi hoje? O que eu aprendi hoje? O Adriano até mostrou, Adriano Amui, no trabalho que ele fez, foi uma série linda, né? Que ele escreve, né? Todo dia ele tem um chart, né? Uma folha de papel grande, onde ele vai escrevendo todos os insights que ele teve, tudo que ele aprendeu. Veja, gente, vocês podiam ter um caderno dos aprendizados, ou folhas. O que eu aprendi hoje? E se você não aprendeu nada hoje, eu vou te dizer que tua vida não valeu muito a pena, né? Porque você não aproveitou, você não aprendeu nada novo. Então, o que você trouxe para você de novo? E o que você jogou fora, né? Que não tem mais que ficar aí, né? A Moni está falando, eu sempre me faço. Vulnerabilidade gera proximidade e tira a gente do piloto automático. Com certeza, com certeza. A vulnerabilidade aproxima e ajuda a gente a aprender mais coisas. E, por outro lado, Bárbaro, Moni Moreira. Ela diz o seguinte, que ela tem um grupo que está trabalhando quais são os aprendizados dessa quarentena. Eu acho super importante, gente. Assim, o que eu estou aprendendo, né? O que eu aprendi hoje? O que eu posso ensinar hoje? Eu acho 10, Moni. Obrigada, porque eu acho que é tudo a ver. Tem outra coisa aqui, muito legal. Faça perguntas sobre o assunto. Então, por exemplo, se você está disposto a aprender mais de filosofia, comece a perguntar, né? Se você tá querendo entender, sei lá, pessoal, me falem aqui o que vocês estão querendo aprender, né? Eu quero entender mais de marketing, porque eu entendo muito de produção, não entendo de marketing. Bom, deixa eu fazer perguntas. Eu queria entender sobre design thinking. Nossa, deixa eu fazer perguntas sobre design thinking. Então, eu vou colocar num grupo, e aí, Ricardo, não é um grupo pelo grupo, sabe? Mas é colocar para as pessoas começarem a falar, olha, tem um livro que explica, olha, tem... Sabe? E isso vai te aguçando. É como se você começasse a cheirar coisas novas, né? Então, gente, faça isso. Vai fazendo perguntas para as pessoas. Olha, você já ouviu falar numa coisa chamada métodos ágeis? O que é isso? Me explica um pouco. Mas o que é sprint? O que é squad? Né? O que é essa história? Mas então, né? E aí, você já ouviu falar de xamanismo? Sai de um ponto para o outro. E você já ouviu falar em transe? O que é isso? Gente, daí vai, né? E aí vocês podem ir de um ponto a outro para trabalhando a sua cabeça. Outra coisa é divertir-se para aprender, né? Então, assim, o aprendizado tem que ser muito divertido, como é para criança. Criança gosta de aprender, criança se diverte aprendendo. Então, eu quero aprender, que delícia, e poder se divertir. Por isso é dar risada quando erra, é fazer coisas que te deem prazer, isso ajuda muito. Então, chegar ao final do dia de isolamento social sem nada aprender, vai ter vivido apenas uma pandemia. 10, Malu, obrigada, é exatamente isso. Se você chegar no final do dia
do isolamento social sem ter aprendido nada, você só viveu a pandemia, só aprendeu que morreram sei lá quantas pessoas, que não sei quantas foram infectadas, e daí? O que isso vai te acrescentar? Uma coisa é saber, mas além disso, o que você está aprendendo, né? E a Lu está dizendo assim, tem que ser leve e divertido. Isso, às vezes, causa um pouco de dor, né? Hoje eu estava com o meu personal e ele falava o seguinte, né? Pô, a minha mulher estava me dizendo que como eu sou um esportista, eu aprendi a ter dor, né? Mas, assim, para a gente aprender alguma coisa, precisa ter um pouco de dor. Porque a gente aprende pelo amor? Claro que sim, ou pela dor. O grande problema é que a gente se esqueceu de aprender pelo amor, então está tendo que aprender pela dor. Né? Hoje a gente está tendo que aprender, por exemplo, toda essa questão de home office, etc., pela dor e não pelo amor. Né? Quanto que as pessoas tiveram que correr, quanto que a área de recursos humanos, né, que são, acho que, os grandes vitoriosos, e a área de TI também, tiveram que se matar e correr pra caramba, né, para dar conta de alguma coisa que se discutia, e, né, a Malu fala muito isso, em 2 dias, sei lá quantas mil pessoas começaram a trabalhar em casa e deu tudo certo. Mas a gente teve que aprender pela dor. Então, quando a gente realmente começa a se divertir com o que aprende, é muito legal. E para a gente se divertir com o que aprende e a gente não gosta, né? Daquele determinado, por exemplo, vou dar meu exemplo, não gosto de cozinhar. Como é que eu faria para aprender a cozinhar? É me divertir com a história. Falar assim, olha que bonitinha a cebola quando queima, que ela fica toda redondinha. Sei lá, vamos olhar diferente, né? Olha como cresce o arroz, olha que gostoso, né? E olha só, eu estou dando um exemplo, claro, muito simplório, mas eu posso pegar uma tabela um idioma, né, gente? Poxa vida, né? Tem uma amiga fantástica que fala, sei lá quantos idiomas, e ela se diverte, né? Ela tá com um namorado italiano, ela conseguiu aprender italiano em, sei lá, menos de um mês. Por quê? Porque é divertido para ela. Então, ela vai falando errado quando ela fala, e ela vai perguntando, e vai lá, né? Ai, Carlão, que bom que você está aí. Que bom, que bom, que bom. É isso mesmo, vamos tratar de aprender nos divertindo. Adoro quando você está aí, viu, Carlão? Que é exatamente isso, né? Aliás, entre no YouTube do Fala Carlão, que vocês vão adorar, ele faz coisas muito legais. Porque é esse o ponto, é aprender se divertindo, né? Fátima, e tem mais. O que demorava 6 meses para acontecer, agora é resolvido em 3 dias. Exatamente. Sabe por quê? Porque antes tinha aquela história, eu que tenho poder, eu tenho informação e eu decido. E agora não tem mais isso e a gente simplesmente tem um compartilhar. Agora a gente está tendo mais responsabilidade, inclusive, né? E olha como é bom. Se as pessoas assumem responsabilidade, elas estão aprendendo. Aliás, gente, eu nunca aprendi tanta coisa quanto nesse momento de quarentena. Eu vou dizer para vocês que, olha, tudo que eu podia imaginar de aprendizado, eu não tinha ideia, né? E isso está me deixando a mil para querer aprender muito mais. A Lúcia, oi Lúcia, beijo no seu coração, querida. Você sabe quanto que eu te adoro, né? Saudade de você, está no sul, né, Lúcia? Este período tem sido de muito aprendizado, com certeza. Tem muitas lives fantásticas. Às vezes falta tempo, é verdade, Lúcia. Por isso, precisa deixar muito claro o que a gente quer para a gente não se perder. Precisa ter foco, né? E espero que você assista a todas as minhas lives, tá, Luciana? Sabe que eu te amo de paixão, né? Então, divertir-se com aprender, compartilhar, né? Principalmente, pessoal, compartilhar suas ideias nos grupos de estudos. E a Moni né, falou exatamente isso. É poder compartilhar mesmo, poder ter grupos de estudos, né? Fátima, tenho equipe remota, tenho feito reuniões diárias, nem que para estar presente, mas como não ser repetitiva? Trazendo coisas diferentes, exatamente isso. E até, veja, pedindo para a equipe trazer coisas diferentes. Por exemplo, pega uma live, essa live aqui, pega um trechinho e discute esse trechinho. Pega um livro, pega um texto qualquer, olha, entra lá no meu site, no www.fmconsultores.com.br ou Fátima Mota. O que você vê? Tem vários textos lá que vocês podem pegar para discutir. Então, assim, pega um texto e fala assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Tá? E isso é o aprender a aprender. É poder deixar as pessoas lerem, as pessoas discutirem um pouco. Isso é 10, gente. A Eliette está dizendo assim, hoje as pessoas, tanto trabalhador como empresário, estão aprendendo melhor como trabalhar no home office e valorizando mais de trabalho. Exatamente, exatamente. Bom, pessoal, para terminar, coloque tudo na prática.
né? Quer dizer, nada disso vai acontecer se a gente não colocar na prática. Então, são 12 dicas legais, isso tudo vai para o YouTube, passem, repassem para a equipe de vocês. E olha, gente, eu estou à disposição de vocês para tudo aquilo que vocês precisarem. Aprendam, me ensinem, e aí vamos continuar nessa vibe. Sexta-feira que vem tem mais, toda sexta tem, e além disso, quinta-feira tem uma roda de diálogo de líderes. Quem quiser, me passa um WhatsApp para participar, tá bom? Gente, beijo no coração de cada um, imenso, obrigada pela participação, obrigada por todas as contribuições, e a gente vai continuar falando, tá? Beijo, gente, até mais. Tchau, tchau, eu vou dar aula agora, por isso que eu tô terminando. Beijo, gente, beijo, obrigada, que bom que vocês gostaram, que bom. Fico super feliz, tá, com esses coraçõezinhos, sensacional, obrigada, viu, gente? E se tiver alguma pergunta, por favor, façam, deixa aí. Beijo. Queridos que estão aqui no Face, então, se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar e que eu posso responder mais tarde, ou entrem em contato com a gente, que vai ser um grande prazer, tá bom? Gente, um grande beijo, viu? Obrigada por tudo.